Aleluia. Santa Igreja da Graça e da Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais uma terça-feira, onde o Senhor tem renovado nossas forças. O Senhor tem nos chamado para perto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Independente das aflições, nós estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido você a ler sua Bíblia em 2 Reis. Abra comigo, por favor, em 2 Reis. Eu vou ler a parte do capítulo, do versículo 8. 2 Reis, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor por essa manhã que está para a casa do papai, no culto da bênção. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Todos acharam? A palavra diz assim: Eliseu frustra os planos da Síria. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Foi o rei da Síria que falou, tá certo? Vou ouvindo aí. Estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Foi Síria contra quem, gente? Israel, amém? Aí o homem de Deus, em favor de Israel, mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Veja bem, Síria estava levantando guerra contra Israel. E o Senhor, como sempre lutou em favor do seu povo, levantou o profeta para revelar, o profeta Eliseu, para revelar ao rei de Israel que o rei da Síria estava indo em contra a ele. Perceba o que o Senhor fez aqui através do profeta Eliseu. Aí no verso 11: então, tendo se turbado com este incidente no coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ele queria saber quem foi do exército da Síria que estava montando os planos para o rei de Israel. Quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? Verso 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Olha que poderoso. O homem de Deus, o profeta Eliseu, o Senhor estava dando a ele toda a revelação do plano do rei da Síria, lá onde ele fazia, na câmara de dormir. O Senhor estava revelando ao profeta Eliseu em favor do seu povo de Israel. Verso 13, ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15. Tendo-se levantado mais cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: o contrário é muito grande. Só tinha ele e o profeta. E do outro lado tinha carros, cavalos e cavaleiros. E ele olha e diz: ai, meu Deus, ai, meu Senhor, o que faremos? Ele fala: meu Senhor, com o profeta, o que faremos?
E louvado seja o nome do Senhor, que o profeta responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu penso um pouco, como o moço, eu acredito que o moço parou um pouco assim, como assim? Como é que maior é o que está conosco do que o que estão com eles? Porque o que estão com eles é um exército grandioso. E cadê? Quem está conosco? Cadê o nosso exército? E o profeta ora ao Senhor. Amém, queridos? Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Querido, louvado seja o nome do Senhor. Perceba que não temer ou temer é uma questão de visão espiritual. O homem de Deus, quando ele foi indagado pelo moço, Senhor, o que faremos? Ele disse: não temas. Amém, queridos? A nossa primeira opção é temer. Quando as coisas se dificultam, a nossa primeira alternativa é temer. É achar que não vai dar certo. É achar que Deus não está nos vendo. É achar que Deus não vai nos fazer sair da situação favoráveis. E uma coisa que eu percebo aqui, existia um profeta, existia um homem, um moço, que era seu auxiliar. Não era verdade? Existia alguém que tinha experiência com Deus, existia alguém que estava começando a conhecer Deus através do profeta, através da experiência do seu Senhor. Existia alguém que falava com Deus, que orava a Deus, que ouvia Deus. Existia alguém que falava com Deus, ou ouvia Deus, ou recebia algo de Deus através de quem fazia? Através do profeta. E no momento quando se necessitou de uma postura espiritual de não temer, o moço não tinha essa capacidade. O moço não tinha essa visão espiritual aberta. O moço não entendia que aquela situação não era nada para o Deus de Israel. O Deus que estava revelando os planos do rei da Síria na sua câmara de dormir era o mesmo Deus que iria dar livramento ao profeta pelo qual o Senhor revelou. Amém, gente? Deus ele não faz nada incompleto. Deus ele não começa uma obra, deixa para lá e desiste daquilo que está fazendo, vai fazer outra coisa. Deus ele começa e ele termina. O que eu preciso, pastora, para entender isso? Pedir a ele visão espiritual para não temer. Porque se a visão espiritual, se a visão da fé não estiver aberta, nós iremos temer. Nós iremos achar que aquilo que está sendo contrário é maior, é mais forte do que o nosso próprio Deus que está lutando por nós. E quando ele orou ao Senhor para que ele pudesse ver, ele viu os milhares e milhares de carros de fogo, de cavalos que estavam ao redor de Eliseu. Jamais Deus vai nos dar uma proposta, vai nos fazer uma proposta no qual nós iremos e morreremos. O Senhor mandou eu ir, mandou eu falar e agora eu estou sofrendo por causa disso. Eu estou sofrendo retaliação. Querido, tudo e qualquer coisa que fazemos para o Senhor é espiritual. Estamos no ambiente espiritual. O mal nunca vai ficar apático. Amém, gente? O mal sempre vai se levantar para ir contra aquele que está fazendo. Agora nós temos que entender que quem nos envia também nos guarda. Amém? Quem nos envia também nos protege. Quando o Senhor fere aqui de cegueira, quando Eliseu ora,
E agora ele pede ao Senhor: Senhor, peço, fere esta gente de cegueira. E o Senhor feriu. A Bíblia diz: feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Perceba que esse pedido de Eliseu agora não foi uma vingança. Eliseu estava orando para que Deus ferisse eles de cegueira. Para quê? Para que eles reconhecessem quem era o Deus de Israel. Para que aquele povo da Síria reconhecesse quem era o Deus de Israel. Leia comigo no versículo 19. 2 Reis, capítulo 6, verso 19 agora. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Em momento algum, Eliseu usou do poder da oração, do poder da intimidade, da comunhão que ele tinha com Deus, para vingar-se daquelas pessoas, daquele exército. Aquele exército estava ali ao redor dele para matar Eliseu. Eles queriam matar Eliseu, porque a ordem do rei da Síria era matar Eliseu. Sim ou não? Não foi isso que a gente leu aqui? Eles queriam matar Eliseu. Só que Eliseu, quando percebeu através do moço que tinha um exército cercando, Eliseu já sabia que Deus iria enviar o exército dele para livrá-los. E ele falou: Senhor, abre os olhos dele para ele ver o que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo é maior do que o inimigo está tentando fazer. Amém, gente? O que Deus faz é maior do que o inimigo tenta fazer. Às vezes nós potencializamos, maximizamos a perseguição do inimigo. O inimigo se levantou, está me perseguindo. Mas o que o nosso Deus, o que o meu Deus e o seu Deus faz é maior do que o diabo tenta fazer. Amém? Primeiro ponto que nós temos que entender. Aí aqui, quando ele vê o tanto de carros e cavalos de fogo que tem ao redor de Eliseu e ao redor dele, eu acredito que ele dá um suspiro de alívio. E eu creio que ele consegue ali entender que o que Deus está realizando ali é tremendo, é muito maior. Aí agora Eliseu ora e diz: Senhor, fere-os de cegueira, fere o exército da Síria de cegueira. O Senhor faz de acordo com a oração de Eliseu. De Eliseu, isso mesmo. Aí o que Eliseu faz? Quando eles estão cegos, eles perguntam para onde eles têm que ir. Se aquele é o caminho. Olha que vulnerabilidade agora. Um exército inteiro ficou. Vocês estão podendo imaginar comigo? Olha agora um exército inteiro, um monte de homem guerreiro, todo mundo cego. E agora eles estão perguntando a quem eles queriam matar, onde era o lugar que eles eram para ir. Aí Eliseu, se fosse um homem vingativo, sanguinário, colérico, ia dizer:
Ia dizer, peraí, agora eu vou pegar aqui um cajado, uma espada e vou arrancar a cabeça de tudo e vou matar tudinho. Mas Eliseu não, falou assim, venham, me sigam. E levou eles, percorreu com eles até Samaria. Eu fico tentando imaginar essas coisas. É o microfone. Eu fico tentando imaginar essas coisas, sabe? Eliseu acompanhando aquele exército a Samaria. E quando chega em Samaria, Eliseu os leva diante do rei de Israel. E o rei de Israel, por sua vez, quando vê que o exército inimigo está ali, já pergunta logo se pode ferir. Firo eles. E Eliseu disse, não, Senhor, não fira. Pelo contrário, dê pão e dê água. Olha que coisa. Pastora, eles eram inimigos. Sim, eles eram inimigos. E muitas vezes as pessoas, os pregadores, chegam aqui e param. Ah, o Senhor os feriu de cegueira. E pronto, e para ali. Mas existe uma história depois. A guerra não parou porque o Senhor feriu o exército da Síria de cegueira. Mas a guerra parou porque Eliseu decidiu, na direção do Senhor, não ferir aquelas pessoas. Não permitir, não dar aval. Ou seja, não determinar, dizer, Deus está me dizendo, é isso que Deus me disse, para você ferir. Não. Pelo contrário, ele falou assim, não, Senhor, dê pão e dê água, dê para que possam comer e beber, e tornem para o seu Senhor. E assim o rei de Israel mandou fazer. Ofereceu um grande banquete, verso 23. E comeram e beberam e despediu-os, e foram para seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Muitas vezes Deus ele não vai se levantar ou não vai nos usar, queridos. Na verdade, eu acredito que Deus nunca vai nos usar com vingança. Deus, ele diz que nós não temos que vingar. A ele pertence a vingança. E nós vemos uma atitude aqui tão poderosa de um homem que tinha intimidade com Deus, que conhecia Deus, podendo se vingar, mas escolhe obedecer ao Senhor e fazer de acordo com a vontade de Deus. Toda palavra que estimula a vingança no meu e no seu coração não é de Deus. Não é de Deus. Pastora, mas me feriu. Problema dele. Problema de quem feriu. Você não precisa estar ferido e nem você precisa ferir. Amém, gente? Nós olhamos para um homem que tinha intimidade com Deus, que estava no alvo daqueles inimigos para ser morto, porque era alguém que ouvia a revelação de Deus, que por ouvir a revelação de Deus desbaratou os planos do rei que era contrário ao seu povo, e mesmo assim conduziu-os ao rei, não fez nada mais do que Deus havia falado. Quando nós nos precipitamos, quando nós queremos muitas vezes fazer mais do que Deus, nós não caminhamos por caminhos de verdade, de paz. Ele sai do lugar onde estava, vai a Samaria, leva aquele exército, coloca diante do rei. O rei pergunta a ele, porque os reis se submetiam aos profetas. Eles reconheciam a autoridade dos profetas. Perguntam ao profeta o que Deus está falando com ele. Se é para ele ferir aquele povo. Se é para ele ferir aquele exército inimigo. E ele diz que não. Que não é para ferir. Que é para dar de comer e dar de beber. E assim ele faz. E a guerra cessa entre a Síria e Israel. Nunca mais a Síria se levanta contra Israel. Por quê? Porque um homem de Deus resolveu
agir em conformidade com a vontade de Deus. Amém, gente? O Senhor está nos ensinando algo aqui. Às vezes nós queremos agir pela nossa força, pelo nosso braço. Queremos agir de acordo com o nosso temperamento, com aquilo que nós estamos pensando acerca daquilo e deixamos de ouvir o comando de Deus. Deus não queria que tivesse derramamento de sangue naquela história. Deus não queria matar aquele exército da Síria. Pelo contrário, Deus queria mostrar a sua glória para eles. Amém, gente? E às vezes quando nós não entendemos o comando do Senhor, a orientação de Deus, o recado que Deus está nos dando, no meio daquela tribulação, no meio daquele furacão, no meio daquela decisão difícil, nós colocamos os pés pelas mãos e a consequência é grave. Porque aqui poderia ter um grande genocídio. Se Eliseu fosse temperamental, mata tudinho, rei. Mata tudinho. Estava tudo ali, ó, me perseguindo, me curiando. Estava tudo esperando eu dar um vacilo para me matar. Mata tudinho. Mas ele era um homem de Deus. Ele ouvia Deus. Ser homem de Deus, querido, ser alguém de Deus, ser mulher de Deus, ser homem de Deus, esses títulos que as pessoas muitas vezes dão às outras. Não é ser alguém que fala bem, que prega bem, que grita muito, que engrossa a voz para chamar a unção, não é isso. Ser alguém de Deus é ser alguém que se submete ao comando de Deus, ainda que seja contrário aos nossos sentimentos. Amém, gente? Porque muitas vezes Deus vai falar assim, não faz, mas a minha vontade é fazer. Mas o comando de Deus é não faz. E é exatamente o que vai me diferenciar ser alguém de Deus é ser obediente às suas orientações. É ser alguém que se submete a suas... Mas a minha vida estava em risco. A vida de Eliseu estava em risco. Eliseu estava cercado por um exército sanguinário que queria matar ele, porque foi a ordem do rei da Síria. Queria matar, por quê? Por quê, pastora? Porque Eliseu estava ouvindo os relatos do rei da Síria. Um na Síria e o outro em outro lugar. Mas o que o rei falava no seu quarto, onde ele repousava, Eliseu ouvia, porque Deus permitia. Deus revelava a Eliseu. Ou seja, Eliseu era uma pedra no pé, no sapato do rei da Síria. Ele precisava se desfazer de Eliseu. Estava atrapalhando os planos dele em ir contra Israel. Veja, irmãos, como Deus trata esse caso aqui. Muitas vezes, muitos inimigos, Deus mandou matar, mandou matar e foi morto e pronto. Mas nesse caso, Deus não mandou matar. Deus não mandou ferir. Pelo contrário, o Senhor usou eles para dizer alimente, dê água e manda eles voltarem. E quando eles se depararam com aquela bondade do rei e do profeta, para eles bondade, mas para nós entendimento de que Deus estava no comando, eles não tiveram mais força alguma de pelejar contra Israel. Sabe por quê, queridos? Eles achavam, não, eles não pelejaram mais porque o profeta Eliseu estava lá. Não, porque eles reconheceram que aquele povo era povo de Deus. E quem cuidava daquele povo era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Que se levantasse a guerra que fosse, Deus ia cuidar do seu povo. Deus ia desbaratar a peleja. Deus ia desfazer a guerra. Deus ia agir em favor do seu povo. Amém, gente? Então que nessa noite possamos entender que todo o plano do mal, Deus é poderoso para desfazer. Amém? Agora que no meu e no seu coração não se ache desejo de vingança. Senhor, pega ele. Jesus,
aperta, mata, faz isso. Não! Apenas ore. Senhor, o Senhor está vendo tudo. Tudo está patente aos seus olhos. E o Senhor sabe muito bem como agir. Amém? E descanse no Senhor. Deixe Deus agir. Deixe Deus revelar a sua glória. Deixe Deus manifestar a sua bondade. Deixe Deus mostrar que Ele é Deus. Às vezes nós estamos atrapalhando os planos do Senhor, porque nós somos muitas vezes instintivos demais. Nós queremos resolver logo, somos apressados, queremos ir na frente de Deus e dizer, não, eu vou resolver logo, porque o Senhor está demorando. Deixa Deus resolver as suas causas, querido. Deixa Deus agir. Tem paciência. Deixa Deus se revelar para aquela pessoa que aparentemente está te fazendo mal, que Ele é o seu Deus, pelo menos. Amém, gente? Aí, enquanto isso, eu faço o quê, pastora? Adorem. Silencie. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Dê bons testemunhos, dê bom fruto. Faça a obra, faça a vontade de Deus. Deixa Deus cuidar daquilo que você não pode. Às vezes saiu da nossa condição natural, entrou no ambiente espiritual, onde a nossa oração, onde o nosso jejum é um recurso poderoso, mas que precisa mexer na vontade de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele se levanta e faz, e pronto, gente. Amém? Então, tem coisas que a gente precisa calar, silenciar, deixar Deus tomar partido. Às vezes nós estamos tão renitentes com uma situação que Deus não pode nem tomar partido de nós. Deus fica pensando assim, sou eu que penso isso, que às vezes Deus pensa, viu? Misericórdia. Quem sou eu para pensar o que Deus pensa? Mas eu penso assim, Deus fica, eu até queria tomar partido, mas você não fica quieto? Você não se aquieta, você não fica quieta. Sabe? Às vezes Deus está querendo entrar na guerra para provar que é teu Deus, para provar que é contigo, para ser glorificado através daqueles que não acreditam. Mas a gente fica tão assim, tão ali, que Deus não pode trabalhar. Eu vejo Deus trabalhando aqui de uma maneira tremenda, irmãos, nesse texto. Eliseu orou, o Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu o exército do Senhor. Eliseu orou para ferir de cegueira o exército inimigo. O Senhor fez conforme a oração de Eliseu. Deus estava ali no controle de tudo, respondendo à oração de Eliseu, fazendo conforme a palavra de Eliseu. Então não tinha por que Eliseu se aperrear. Amém, gente? Não tinha por que Eliseu se atrapalhar. Não, Senhor, agora eu vou pegar, vou levar eles sobre do precipício e vou precipitar eles. Não! Eliseu tinha que seguir aquilo que Deus estava orientando. E é isso que nós temos que fazer. Não precisamos fazer mais do que isso. Fazer aquilo que Deus está orientando. É o bastante. Não precisa querer inventar. Não, Deus agora está... Não! Se Deus não está falando, não faz. Se Deus está falando, levanta e faz. Porque se Ele está falando, Ele tem responsabilidade com isso. Precisamos entender essas coisas, irmãos. Porque senão nós nos tornamos crentes vazios, sem direção espiritual, sem perceber que a oração ela tem resposta e ela tem causa, tem propósito. A gente não fica orando assim aleatoriamente. Ah, Senhor, apaga essa luz, acenda essa luz. Não existe isso. A oração ela tem propósito, ela tem causa. Então, quando eu olho para Eliseu, independente de estar em perigo ou não, ele orou e ele foi intencional com as suas orações. Senhor, faz assim, o Senhor fez. Senhor, agora faz assim, por favor. Deus fez de novo. Para mostrar que Ele era Deus. Entenda uma coisa. Tudo que eu e você fizer tem que ser para a glória de Deus. Em nenhum momento eu vejo Eliseu aqui se promovendo.
Eliseu estava agindo de acordo com a vontade de Deus para o exército da Síria entender, compreender que o Deus de Israel, era com eles. Não era o profeta Eliseu, mas era o Deus de Israel. Amém? Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus pelejar as suas causas. Nunca ajoelhe para orar com sentimento de vingança. Não tinha vingança aqui no coração de Eliseu. Nunca vá diante do Senhor, Senhor, faz isso porque... Não. Deixa o coração abatido, o temperamento de lado e vai orar com o coração descansado e crendo que o Deus de Israel é o nosso Deus. Amém, queridos? O Deus de Israel é o nosso Deus. E ele se levanta assim como se levantou em favor de Eliseu, para não apenas livrá-lo da morte, mas para usá-lo também para revelar Deus aos sírios. E a partir daquele momento não tem mais guerra entre Síria e Israel. Ele nos levanta também como agentes de paz. Amém? Amém, gente? Eliseu podia matar ou não matar? Podia. Podia dizer, fere mesmo, rei. Fere todo mundo, rei de Israel. Mas não. Ele ofereceu água e pão aos inimigos. Nós somos agentes de paz. Quer que Deus haja em seu favor? Promova a paz. Quer que Deus haja na sua oração? Promova a paz. Quem quiser estar em guerra, esteja sozinho. Comigo não. Comigo não, esteja sozinho. Comigo não. Eu já tenho um inimigo que é invisível, que vive em guerra todo tempo comigo. Outro não. Amém, gente? Promova paz. Seja agente de paz. Eu tive a oportunidade de me vingar, mas eu preferi fazer a vontade de Deus. E não aquilo que de repente a minha mente ou meu coração desejou. Vamos ficar de pé e vamos orar?